Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Equilíbrio Cursos. Vamos continuar as nossas videoaulas sobre GIMP 2.10. Estou na versão 2.10.6 ainda. E hoje nós vamos ver a próxima linha de ferramentas, que é composta por Gradient Tool ou degradê, o lápis, pincel, borracha e aerógrafo. Vamos lá, comecemos por degradê, que já está selecionada aqui a ferramenta degradê, e ela basicamente faz isso, você cria um degradê. Mas ela tem algumas opções, como todas as ferramentas, ela tem as opções de ferramenta. Então vamos dar uma olhadinha nessas opções aqui. Primeiro de tudo que eu tenho que explicar para vocês é que ele não funciona mais como o 2.8. Por padrão, você tem uma ferramenta de criação de degradê que é mais dinâmica. Eu criei um degradê aqui e eu posso modificar ele antes de aplicar. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui que eu posso manipular e veja que o nível do degradê muda conforme eu vou manipulando esse ponto. Eu simplesmente clico nele e arrasto. Quando eu estou satisfeito com o meu degradê, eu simplesmente aperto Enter. E aí está feito. Isso pode ser mudado nas configurações. Vamos ver aqui nas opções de ferramenta. Então, primeiro de tudo, eu vou colocar nas configurações padrão, que você vai achar quando você instalar o seu GIMP e tal. Aí vai estar o degradê limpinho, sem nenhuma modificação. Então ele vai ser mais ou menos assim, um pouco diferente do que eu estava mostrando, certo? E o que nós temos aqui de opções de ferramentas? Modo a gente já viu o que é, não vou explicar de novo. A opacidade, o quanto mostra ou não, a gente já viu isso também. E aí, a gente tem aqui nessa partezinha, logo abaixo de opacidade, os tipos de degradê que já vem com o GIMP que a gente pode fazer, e você pode fazer o seu, lógico. Esse aqui, por exemplo, é Custom. Mas você tem Blue Green, você tem Burning Paper, então você pode escolher, inclusive pode modificar como que esses degradês aparecem para você. Você pode deixar do jeito que te agrada. Tem vários pré-definidos, dá uma olhada, dá uma brincada aí, tá? Então, o que eu geralmente uso é frente para fundo. Como que funciona esse frente para fundo? Você tem a sua cor aqui de frente e de fundo. Você pode ver que o meu degradê está de preto para branco. Então, se eu mudar a minha cor aqui para vermelho, eu tenho o degradê do vermelho para o branco. Se eu mudar minha cor de fundo para laranja, tenho o meu degradê do vermelho para o laranja. Bem fácil de entender, não tem segredo nenhum. Tem um outro que eu acho importante aqui, ó, frente para transparente. Então é para quando você tem imagens transparentes. Eu vou criar uma aqui, porque esse nosso fundo é branco. Então eu vou criar uma nova camada e preencher com transparência. Agora que eu tenho uma camada transparente, eu apago a camada fundo e faço meu degradê, veja só, frente para transparência. Então eu tenho a escolha da minha cor de frente, qualquer que seja que você queira usar, e a outra cor vai ser transparente. Vai brincando, tem diversas opções. Aliás, tem coisa demais, muita coisa para ser falado nesse vídeo, até porque são simplesmente organizações de degradê, então não vou perder tempo com isso aqui, tá? Blend Color Space, o jeito que vai misturar as cores, e você vai escolher o Color Space, o espaço de cor, percentual, linear ou CIE Lab. Espaço de cor é uma coisa bem complexa para se estudar, não vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, porque tem bastante coisa. No Google você acha fácil esse tipo de coisa, porque não é limitado ao GIMP. Color Space é para todas as ferramentas de manipulação de imagem que você pode imaginar. Elas usam algum Color Space. Dá uma pesquisada no geral, vê no Google no geral como é que funciona. O que eu vou falar para vocês é que dependendo do jeito que você usa o Color Space aqui, você vai ver algumas diferenças, não tantas assim, mas geralmente você vê alguma diferença suave na sua imagem, no seu degradê, tá? Vamos para a forma então. Forma linear. É essa, você clicou e arrastou, você criou o seu degradê, isso é linear, ele vai seguindo os pontos. Forma bilinear, ele cria dois pontos, vamos dizer assim. Você tem dois pontos, na verdade, por padrão, mas ele cria três, vamos dizer assim. Então você tem, veja agora que tá fundo, frente, fundo. Nesse caso transparente, eu vou até mudar aqui. Frente para fundo, e o fundo eu vou colocar uma cor branco. Então nesse bilinear, ele faz o linear em espelhado para os dois lados. Eu acho que é o melhor jeito de explicar. Tem fundo, frente e fundo. Radial é redondo, literalmente é um círculo, ele faz um círculo no degradê. E você pode trocar, desculpa, pulei esse pedacinho da ferramenta, mas aqui é onde você escolhe que degradê que você quer usar. Logo do ladinho na direita você tem a opção inverter. Então nesse caso, se eu clicar em inverter aqui, ele faz frente para fundo ou fundo para frente. É isso que você inverte a ordem das cores. Radial quadrado, tá vendo que ele tá parecendo que tem uma estrela de 4 pontos? É porque ele tá fazendo quadriculado. Cônico, ele faz um cone.
simétrico e assimétrico, né? Você vê a simetria. Acompanha a forma. Tem várias opções aqui também que não dá pra ficar indo a fundo. Espiral, horário e anti-horário, tá? Então você brinca com essas opções aí e vai descobrindo as coisas. É bem bacana. Eu vou deixar linear aqui. Metric é usado para calcular a distância de um ponto ao outro. Vou deixar esse para outra hora. Dificilmente a gente vai usar nos nossos tutoriais. Repetir é o jeito que você quer que repita. Então, nesse caso, tá repetir nenhum, tá simplesmente o degradê. Nesse caso, de fundo para frente. Deixa eu inverter de novo, de frente para fundo. Se eu colocar repetir ordem dente de serra, ele vai repetindo o seu degradê diversas vezes, assim, diretão, brusco, trunculento, vamos dizer. Se eu colocar onda triangular, veja que ele repete o seu degradê de uma maneira suave. Eu fiz um degradê só aqui, mas a gente vê que tem uns 3 ou 4 já. E truncar. O que acontece é que daí ele delimita o seu degradê realmente para o tamanho da sua linha que você criou o seu degradê. Você deve ter percebido já que conforme eu vou mexendo no meu degradê, tem essa linha que delimita o tamanho dele. E você pode mexer a sua linha e a orientação, óbvio. Conforme você arrasta os pontos do seu degradê, os pontos finais, ponto final ou inicial. Se você mexer num ponto do meio, você não pode trazer ele para baixo, mexer no ângulo do seu degradê, tá? Você quer mudar o ângulo do seu degradê? Mexa nesses sinais de mais aqui. Para cima ou para baixo, faz um círculo com ele, põe para onde você quiser. Enfim, repetir truncar é simplesmente isso. Ele faz uma delimitação, repetir nenhum, ele faz o degradê normal. Deslocamento. Veja que ele vai mexendo esse ponto mediano que eu mostrei para vocês que eu posso clicar e arrastar. Com essa ferramenta deslocamento você vai perceber que ele vai se mexer, mas não é que a ferramenta deslocamento mexe esse ponto, porque veja bem, agora eu estou mexendo o meu ponto aqui e veja que ele não passa mais desse lugarzinho aqui, que esse lugarzinho agora é o que delimita o tal do deslocamento. Então uma delimitação, vamos dizer assim, se eu voltar o deslocamento para, vamos dizer, 21, agora esse meu ponto mediano desce até aqui, digamos que é 21% da linha toda. Eu acho que é uma maneira fácil de você entender. Se eu colocar o deslocamento para 100, eu não consigo mais mexer aquele meu ponto mediano, porque está 100% o deslocamento. Então deslocamento 0, volta ao normal como é o padrão. Reticulado é uma outra coisa que é um pouquinho complicada de explicar e não é restrito ao GIMP. Reticulado geralmente é usado para enganar você. Quando um programa, alguma coisa, um seu monitor não suporta uma certa cor, ele vai fazer um truquezinho usando o reticulado, colocando diversos pontinhos de duas cores diferentes que vão dar a ilusão que você vai enxergar essa terceira cor. No jornal, o jornal é feito reticulado. A impressão do jornal você vê que é um monte de pontinho, então você tem a impressão que tem um desenho de uma pessoa, quando na verdade você só tem um monte de pontinho lá, preto e branco, delimitado num espaço que aí você enxerga uma pessoa, né? A foto de uma pessoa, você enxerga as letras. Pode dar uma olhadinha no seu jornal, chega bem pertinho, de preferência com uma lupa. Ele é todo cheio de pontinho, isso é reticulado. O que isso vai mudar para você aqui visualmente, a não ser que você seja um expert que mexe com manipulação de imagem há 20 anos e precisa fazer uma senhora de uma manipulação assim de milhões de dólares, você não vai ver diferença nenhuma. É raro você precisar mexer nesse tipo de configuração, mas pelo menos agora você sabe. Super amostragem adaptativa é o jeito que ele vai suavizar a sua imagem, o jeito que ele vai suavizar a sua transição de uma cor para outra. Isso é uma outra coisa que a gente não vai mexer muito, porque para nós meros mortais não vai fazer tanta diferença assim, então eu não vou me aprofundar nisso, certo? Agora, tem as duas opções finais aqui, e só que eu vou explicar só uma, porque a outra, na verdade, é Modify Active Gradient. Ele simplesmente faz o degradê funcionar como era no 2.8, pra gente que tá acostumado com 2.8. Então eu vou me focar nesse Instant Mode, porque, olha só, sem ele selecionado, eu faço o meu degradê e eu posso modificar os pontos do meio, posso modificar a direção do meu degradê, o tamanho, tranquilo, né? Então se você, antes de fazer o seu degradê, selecionar Instant Mode ou modo instantâneo e você puxar o seu degradê, a hora que você soltar o botão ele tá feito, não dá mais para modificar. Sem o Instant Mode,
eu faço meu degradê, ele tá aí bonitinho, eu posso modificar ele, modificar o ponto do meio, e aí para ele se concretizar, vamos dizer assim, você aperta Enter no seu teclado, e aí a partir desse Enter, ele se solidificou e você não pode mais mexer nele. Com o Instant Mode ligado, isso é feito assim que você tira o dedo do botão do mouse, depois de arrastar o seu degradê. E aí você não modifica mais nada. As próximas 4 ferramentas são extremamente parecidas. Algumas têm algumas limitações, outras não, porque são todas de escrever ou apagar alguma coisa. Não escrever, porque isso não vai fazer letras. De desenhar ou apagar, vou pôr assim. Então eu vou colocar a cor preta aqui e selecionar o pincel. Pincel não tem segredo. Pincel não, desculpa, o lápis. Você está escrevendo como se estivesse com um lápis, certo? A questão com o lápis é que ele é bruto. Você pode mudar pro soft, deixar ele soft o quanto você quiser, que ele ainda vai ter uma forma mais bruta, mais forte, mais lisa. Você pode ver, não tem nada soft aí, não tem nada suave. Agora, as opções que são comuns em todas as ferramentas: tamanho, proporção, ângulo, espaçamento, dureza e força. Algumas funcionam com uma ferramenta, outras funcionam com outra ferramenta, mas enfim, vamos dar uma olhadinha por cima, ó. Tamanho, não tem segredo, é o tamanho do seu lápis, tamanho do seu pincel, da sua borracha, do seu aerógrafo. Então você aumenta o tamanho do pincel e vice-versa. Vou dar Ctrl Z aqui algumas vezes para apagar tudo isso. Proporção, veja só o que mexe na proporção. Você coloca a proporção para baixo e proporção para cima. Então você está inclinando o seu lápis. E o ângulo também. O ângulo você mexe na inclinação dele. A proporção, vamos dizer assim, no 0 ele é todo redondinho, ele é uma bolinha. Conforme você vai mexendo a proporção dele, ele vai achatando assim ou assim. Acho que é mais ou menos isso que você pode explicar. E aí, a partir disso, no ângulo, você vai girando ele. Se eu deixar a proporção 0, não importa que ângulo que eu ponha, certo? Eu ponho no ângulo e tá sempre redondinho. Mas se eu colocar a proporção 5, por exemplo, aí veja, eu tenho esse ângulo e eu posso mexer na opção ângulo aqui de novo e ele mexe para outro ângulo. Porque eu mexi na proporção. A proporção alterou um pouco a forma do meu lápis. A partir daí a gente consegue ter um ângulo diferente, né? Quando é redondinho, é uma bolinha, você não muda de ângulo, simplesmente é uma bolinha. Aí eu vou colocar a proporção 0 de novo, para a gente voltar para o padrão. Dá Ctrl Z para apagar algumas linhas. Espaçamento. Essa é uma ferramenta muito interessante. Eu coloquei um espaçamento bem grande já de uma vez. Veja que ele está fazendo diversas bolinhas diferentes e o espaçamento vai influenciar realmente no espaçamento entre um ponto e outro. Você não precisa ficar apertando um monte de vez. Se você quiser fazer um monte de bolinha assim, uma do lado da outra, você simplesmente arrasta o seu mouse com o espaçamento que você quiser. Você aumenta o espaçamento para ter mais espaço entre as bolinhas e diminui o espaçamento para ter menos espaço entre as bolinhas, e aí nesse caso parece um tracejado contínuo, parece um traço inteiro. Força nem dá para alterar no pincel, mas dá para alterar em outras ferramentas que a gente vai ver. Então essas são as opções comuns para todos. Veja, se eu colocar no pincel, também tem todos esses. Aí o pincel tem força, então vou aproveitar e mostrar já para vocês, ó. Fui no pincel e a força tá 100%. O pincel consegue ser suave, ó. A opção de, aqui ó, quando você escolhe o pincel, a opção de suavidade funciona para ele. A força tá opaco, tudo bonitinho, tudo certinho. Se eu diminuir a força para 50 e poucos, 49, você vê que é como se você estivesse passando o pincel um pouquinho mais de leve em cima da sua imagem. Se eu colocar a força em 7, veja como tá bem fraquinho, como se você estivesse passando assim só, como se você não estivesse fazendo força nenhuma com o seu pincel. Então isso é a força. Com o lápis você só tem força 100, com as outras ferramentas você tem uma força variável. Agora, olhando no pincel aqui, ainda nas opções de ferramenta, lá embaixo a gente tem dinâmica de pintura, aplicar espalhamento, pincelada suave, lock brush to view e incremental. São opções padrões também para as outras ferramentas, vamos dar uma olhada nelas também. A dinâmica é o seguinte, eu tenho dinâmicas aqui diferentes, por exemplo, confete. Vou escolher essa dinâmica confete.
ele tenta reproduzir a desorganização de um monte de confete junto. Aí eu tenho as opções de dinâmica, e aí a gente tem algumas opções de dinâmica. Se eu clicar aqui no sinalzinho de mais logo abaixo, a gente tem a opção de esmaecer. Esmaecer é a suavidade, repetir, mais ou menos parecido com a opção de repetir do degradê. Você pode ver aqui tem onda dentro de serra, onda triangular, truncar, inverter, você inverte as cores, tá preto e branco, fica branco e preto, e opções de cor também. Aí veja os degradês que a gente tem aqui, as opções de degradê. Se eu escolher, por exemplo, Burning Transparent, veja que ele faz aqui aquelas cores, ó, amarelo, quais são as cores difíceis de enxergar? Amarelo, preto, laranja. Esse meu tracejado com essa opção dinâmica tá saindo dessas cores. Agora, importante mesmo, que a gente tem, eu vou voltar a dinâmica para Dynamics Off, que eu quero o pincel normal. Aplicar espalhamento. Então você vai ver o seguinte com essa opção. Deixa eu dar Ctrl Z para apagar esse monte de coisa. Veja só, sem o espalhamento você tem o seu lápis normal, traçado. Quando você aplica o espalhamento, a intensidade vai estar 0, mas coloca uma intensidade aí de 2, tá ótimo. Olha o que acontece, ó. Então ele faz esse espalhamento, é isso mesmo. Ao invés dele traçar exatamente onde está a bolinha do seu pincel representada, ele vai colocar um monte de coisa em volta de maneira aleatória. Então ele vai fazer um monte de pontinho em volta dessa bolinha de maneira aleatória. Isso que é o espalhamento. Pincelada suave não tem segredo nenhum. Ele fala aqui mesmo, ó, pintar pinceladas mais suaves. Você mexe na configuração para ver o que você acha da pincelada. Se tiver muito bruta, você tenta dar uma mexidinha aí também. Se você não conseguir chegar na suavidade simplesmente pela escolha aqui do pincel, você tenta deixar mais suave, mais forte. É basicamente você tá dizendo para ele com que força que você tá apertando seu pincel, uma coisa assim. Agora, essa opção aqui, ó, Lock Brush to View, é importante porque, deixa eu desativar tudo aqui, presta bastante atenção na bolinha, olha o cursor do mouse e aí a gente tem a bolinha de representação do pincel, certo? Se eu seguro Ctrl no meu teclado e mexo na bolinha do mouse para me aproximar, ela vai aumentando porque ela está sempre proporcional ao tamanho da imagem. Agora, deixa eu voltar ao normal. Se eu selecionar Lock Brush to View, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, tô com um pouquinho de zoom, aciono essa opção e continuo dando zoom ou tirando zoom, você tá vendo que ela tá se adaptando ao tamanho da minha visualização. É como se eu estivesse chegando perto com a câmera e o meu pincel aumentasse ou diminuísse de tamanho com a proporção da câmera, com a proporção da sua visão. Então ele não tá mais preso no tamanho da sua imagem. Veja bem, se eu deixar o zoom bem para trás, aperto uma vez, eu tenho essa bolinha maior e eu chego perto e eu vejo que a bolinha é grandinha. Agora, se eu chegar bem perto da minha imagem, com o Ctrl e a bolinha do mouse, e cria uma bolinha aqui, veja que foi bem pequenininho. Então, o seu pincel fica preso à sua câmera, à sua visão. Vai ser sempre do mesmo tamanho na sua visão, mas de acordo com a imagem vai aumentar ou diminuir. Tirando essa opção, não importa que tamanho que fique para você ou sua visão, ou você dá zoom na sua imagem ou não, o tamanho vai ser sempre o mesmo. E a última opção aqui do pincel, eu sei que eu fiquei alternando entre lápis e pincel, é porque tem opção que funciona num, não funciona no outro, meio que já expliquei, né? Mas aqui, essa opção do pincel incremental. Essa opção incremental é um pouquinho complicada de entender, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai botar a força do pincel. A ferramenta incremental é um pouquinho mais complicada da gente entender. Ela tem no pincel, ela tem no lápis, na borracha, mas no aerógrafo não tem. Então vou explicar aqui usando o pincel para vocês o que é essa incrementar. Vou ativar aqui, ó, e desativei, tá a mesma coisa. Por quê? Porque isso depende da opacidade do seu pincel. Então aqui na parte de cima das opções de ferramenta tem a opção opacidade, está em 100%. Eu vou abaixar para 30%. Toda pincelada nova que eu der, ele vai ter essa opacidade, certo? Tá vendo que ele tá bem transparente, né? Se eu pintar por cima de novo, ele vai ficando mais firme e tal. Mas você pode ver que uma pincelada comum fica meio transparente. Tô dando Ctrl Z para voltar. Agora, se eu usar o incremental, veja só, ele tá um pouquinho diferente. Por quê? Olha a descrição aqui dele, ó. Cada carimbada tem sua própria opacidade. Então, sem ele acionado, isso aqui, a sua linha conta como uma carimbada só. Incremental vai ser um monte de carimbada diferente. Então por isso que você vê níveis diferentes de opacidade
no seu desenho. E é mais fácil dele ficar mais escuro também, tá? Então, incremental é realmente ele vai incrementando a cada carimbada que você der. Sem ele, você faz uma pintura, vamos supor, eu vou fazer assim para vocês que é mais fácil. Eu tô pintando sem o incremental. Aliás, deixa eu apagar tudo, ó. Eu tô pintando sem o incremental, sem soltar o botão do mouse. Eu tô sempre pintando aqui, bonitinho, sempre a mesma opacidade. Você pode ver, eu posso passar em cima do que eu já pintei e vai continuar no mesmo tom o tempo todo, ó. Tô passando. Então, tá sempre a mesma coisa, porque eu não soltei o dedo do botão do mouse. Então, é uma carimbada só. Vou dar Ctrl Z para voltar, vou acionar o incremental, vou fazer de novo a mesma coisa, vou pintar tudo. Como são carimbadas diferentes, eu posso passar o mouse em cima do que eu já fiz, que ele vai ficar mais escuro já. Eu não preciso soltar, porque olha, a diferença sem incremental, se eu faço um objeto que eu faço um desenho aqui direto, depois que eu soltar o dedo do botão do mouse e eu passar de novo aqui em cima, ele fica um pouco mais escuro. Com o incremental ele já faz isso já direto. Você já vai deixando tudo escuro de uma vez sem soltar o botão do dedo do mouse, porque é um monte de carimbada de uma vez só. É meio complicado, mas eu espero que tenha dado para entender. Agora, movendo para algumas coisas que só tem na borracha. Então eu tenho, por exemplo, aqui a opção da borracha bordadura. O que ela me diz? Ignora a suavidade para o pincel atual. Então eu vou escolher um pincel aqui que é bem suavezinho e vou apagar aqui para vocês verem, dando um zoom. Olha como é suave, a coisa é suave para apagar, certo? Se eu selecionar aqui bordadura, ele simplesmente ignora essa suavidade. Você pode escolher o pincel que você quiser aqui, por mais suave que seja. Se você selecionar bordadura, ele vai fazer isso, ele vai ignorar essa suavidade, certo? Agora, a opção anti-borracha é interessante porque ela desfaz o que você apagou. Então você seleciona essa opção e eu tenho aqui esse espaço que eu apaguei. Então se eu passar agora com essa opção anti-borracha apertado, ele vai desapagar, vamos dizer assim. Só que isso é meio complicado porque eu vou mostrar para vocês agora nessa imagem aqui. Eu vou primeiro fazer umas pinturas aqui. Um pouco de preto, deixa opaco mesmo, não tem problema. Um pouco de azul. Opa, seria bom se eu mudasse a cor mesmo, né? Um pouco de verdinho e um pouco de vermelho. Tá, então eu tenho 3 cores aqui na minha tela. Eu vou usar a borracha normal, veja só. Sem o anti-borracha, eu vou apagar o preto aqui, eu vou apagar aqui. Agora eu aciono o anti-borracha. Veja que ele não consegue desfazer. Por que ele funcionou na outra imagem? Porque simplesmente é transparente. Não é que você está desfazendo alguma coisa. Para desfazer alguma besteira que você acha que você fez, você simplesmente aperta Ctrl mais Z no seu teclado, que ele faz, ele desfaz. Então a anti-borracha vai funcionar bem nesses casos que você tem uma imagem com transparência, como é esse caso aqui. Então eu tenho anti-borracha, eu desfaço aonde eu passei a minha borracha. Chegamos na opção somente ao mover. É uma opção muito interessante e eu vou mostrar para vocês no seguinte, ó. Esse aerógrafo, na verdade, é um airbrush, é como se você segurasse um spray. Imagine que você tem um spray na sua mão. Quando você aperta o spray, ele fica soltando tinta sem parar, certo? Que é, veja aqui o caso, tô segurando o botão do mouse, tá agindo aí, você tá vendo na tela como se estivesse soltando tinta o tempo todo. Então ele tá clarinho, vai ficando escurinho e vai aumentando a área, certo? Porque vai acumulando cada vez mais tinta. Se eu acionar essa opção somente ao mover, veja como é que ele se comporta agora. Eu aperto o botão do mouse, estou segurando e nada acontece. Ele só vai ter aquele comportamento de ir soltando mais tinta se eu mover o meu mouse, veja. Então conforme eu vou movendo o mouse, aí sim ele vai soltando mais tinta. É isso que significa esse somente ao mover. Agora, tirei o somente ao mover para a gente dar uma olhada nas duas últimas opções, que são taxa e fluxo. Então eu vou deixar a taxa aqui no máximo para a gente ver todas as diferenças, ó. Vou apertar o botão e segurar, tá soltando tinta direto, certo? Como eu mostrei antes de acionar o somente ao mover. Se eu diminuir essa taxa, vamos supor para 39, olha o que acontece, veja bem na bolinha que vai se formar agora, ó. Ela está se formando mais devagar. Eu aperto o botão do mouse e seguro. Só que ele tá como se eu estivesse fazendo assim com o spray o tempo todo. Se eu deixar a taxa 11, fica mais visível ainda. Eu tô segurando o botão do mouse, mas ele tá bem devagarinho enchendo. Fluxo. O fluxo é o quanto que você solta. Ó, se eu colocar aqui o fluxo 100, o negócio simplesmente acontece, pinta e beleza. Ctrl Z, Ctrl Z. Se eu colocar o fluxo 5,
tá bem mais fraco, certo? Então o fluxo também, assim, o fluxo agora é o quanto que vai sair de tinta do seu spray. Então não é mais assim, com que velocidade você aperta o seu spray, mas não, o quanto de tinta que sai. Imagine assim se o seu spray tá mais entupido ou menos entupido, isso que é o fluxo. Fluxo baixo, o seu spray tá entupido. Fluxo alto, o seu spray não está entupido. Tanto que a gente colocar fluxo zero, você não vai conseguir desenhar absolutamente nada. Então, gente, meu Deus do céu, essa gravação foi meio complicada porque essas ferramentas têm coisas bem específicas, é meio chatinho, mas eu espero que apesar de tudo tenha ficado claro, mesmo que 80%, até porque eu mesmo até fico meio perdido com essas ferramentas, vira e mexe, o GIMP tem muita coisa e a gente precisa estudar pra caramba ainda. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para ajudar o canal a crescer. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, e aí quem sabe o YouTube te avisa quando a gente soltar vídeos novos. Compartilha aí com seus amigos de trabalho, no seu WhatsApp, gente da escola, na faculdade, que vocês estejam estudando manipulação de imagem. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou tentar ajudar o máximo que eu conseguir, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, aquele abraço e até lá!